Vamos fazer uns exemplos para ficar mais claro? Olha o primeiro exemplo. Pediu para a gente determinar a posição relativa da reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a 0 em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5 igual a 0. Eu quero saber se essas retas são paralelas ou se elas são concorrentes. Então, para a gente analisar isso, eu preciso deixar primeiro a minha equação reduzida. Eu só consigo analisar a posição relativa entre as retas se ela estiver no formato reduzido. Então, vamos determinar a equação reduzida da reta R e da reta S. Vamos lá, pegar a primeira equação e vamos reduzir. Vamos pegar, então, a reta R. Reta R tem equação x mais 2y menos 6 igual a 0. Para determinar a equação reduzida, é só isolar o y. Então, eu tenho que 2y vai ser igual. X trocou de lado, troca a operação. 6 trocou de lado, troca a operação. Isolando o y, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, ele passa dividindo o x e passa dividindo 6. Se dá para simplificar, você tem que simplificar. Então, aqui é menos x dividido por 2 e aqui 6 dividido por 2 é 3. Agora, vamos encontrar a equação reduzida da reta S. Reta S. Eu sei que 3x mais 6y menos 5 tem que ser igual a 0. Isolando o y, 3x passa negativo e o 5 muda a operação, passa somando. Isolando o y, 6 está multiplicando, passa dividindo cada termo. Então, passa dividindo menos 3x e passa dividindo. Dá para simplificar, você vai simplificar. Aqui dá para mim dividir por 3. Aqui não dá para simplificar, então vai ficar que y vai ser igual menos 3 dividido por 3 vai ficar só menos x. 6 dividido por 3 é 2. Mais 5 sobre... Vamos analisar o coeficiente angular? A gente sabe, se o coeficiente angular das retas forem iguais, quer dizer que as retas são paralelas. Se o coeficiente angular das retas forem diferentes, quer dizer que as retas são concorrentes. Então, vamos analisar o valor que acompanha x. Se não aparece nenhum número, é porque é 1. Se não aparece nenhum número, é porque é 1. Então, o coeficiente angular dessa reta vale menos 1 sobre 2. Coeficiente angular da outra reta vale menos 1 sobre 2. Como são iguais, quer dizer que as retas são paralelas. Será que são paralelas distintas ou coincidentes? Vamos analisar o coeficiente linear. Como o coeficiente linear é diferente, quer dizer que elas são distintas. Exemplo 2. Pediu para a gente verificar se as retas são perpendiculares. Para duas retas serem perpendiculares, o que a gente tem que fazer com os coeficientes angulares? A gente tem que multiplicar. Se isso der igual a menos 1, é porque elas são perpendiculares. Só que para isso a gente tem que deixar a equação das retas reduzida. Sempre tem que ser equação reduzida da reta. Então, vamos reduzir a minha primeira equação. 2x mais 3y menos 6 tem que ser igual a 0. Isolando 3y. 2x trocou de lado, troca a operação. O 6 trocou de lado, troca a operação. Isolando o y, 3 está multiplicando, passa dividindo todos os termos. Então, eu tenho que a minha equação da reta vai ser menos 2x dividido por 3. E aqui, 6 dividido por 3 é 2. Vamos encontrar a equação reduzida da segunda reta. 3x menos 2y mais 1, que é igual a
0. Vamos isolar o y. Menos 2y tem que ser igual. 3x trocou de lado, troca a operação. O 1 trocou de lado, troca a operação. O y não pode ficar negativo, vamos multiplicar a equação por menos 1. Então, 2y vai ser igual a 3x mais, isolando o y, 2 está multiplicando, passa dividindo todos os termos. O que a gente precisa fazer agora para analisar se as retas são perpendiculares? A gente tem que multiplicar os coeficientes angulares. Se der menos 1, é porque elas são perpendiculares. Então, vamos pegar o coeficiente angular das retas, que é o valor que acompanha o x. E vamos multiplicar. Então, aqui eu tenho menos 2 dividido por 3. Eu vou multiplicar por 3 dividido por 2. Se der menos 1, as retas são perpendiculares. Então, multiplicando aqui as minhas frações. Menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 2, 6. Menos 6 dividido por 6 vai dar menos. Como deu menos 1, quer dizer que as retas são perpendiculares. Exemplo 3, meninos. Pediu para a gente escrever a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P, menos 2 e 3, e é paralela à reta S de equação 2x mais 2y menos 2 igual a 0. Vamos voltar aqui numa coisa importante. A gente tem duas maneiras de encontrar uma equação da reta. Quando a gente só tem um ponto, tem que ser por ioiô, michoxô. Quando a gente tem 2 pontos, pelo determinante. Aqui, o exemplo só me deu um ponto. Se eu tenho só um ponto, como que eu vou determinar a equação da reta? Pelo ioiô, michoxô. Só que para encontrar a equação da reta, por essa fórmula, eu preciso das coordenadas do ponto que o exercício me deu. E eu preciso também de quem? Do valor de m, que é o coeficiente angular, que eu não tenho. Mas eu posso encontrar. Por quê? Olha a informação importante. Eu sei que as retas são paralelas. Eu sei que a reta R é paralela à reta S. Se elas são paralelas, o que acontece com o coeficiente angular das duas retas? São iguais. Então, eu posso encontrar por causa disso. Basta o quê? Reduzir a equação da reta que o exercício me deu. Então, vamos pegar a equação da reta S e vamos reduzir. Então, eu tenho que 2x mais 2y menos 2 tem que ser igual a 0. Para achar o coeficiente angular, eu preciso reduzir a reta. Então, 2y vai ser igual a 2x trocou de lado, troca operação. O menos 2 trocou de lado, troca operação. Isolando o y, o 2 está multiplicando, passa dividindo todos os termos. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. 2 dividido por 2 é 1. Se as retas são paralelas, o que acontece com o coeficiente angular das retas? São iguais. Então, se o coeficiente angular dessa reta vale menos 1, o coeficiente angular da reta que é para você encontrar também vale menos 1. Se você tem as coordenadas do ponto e o coeficiente angular, você consegue encontrar a equação da reta pelo ioiô michoxô. Aqui eu tenho o valor de x0 e y0 e tenho o valor de m que vale menos 1. Vamos substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar y menos y0, que é 3, que é igual a m menos 1, que multiplica x menos 2. Vamos fazer jogo de sinal, ó. Menos com menos vai ficar mais 2. Então, y menos 3 vai ser igual distributiva, menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Isolando o y, o 3 trocou de lado, troca operação. Então, y vai ser igual a menos x. 3 menos 2 vai ser 1. Então, qual que é a equação
da reta R, sua reta R tem equação y é igual a menos x mais 1. Olha outro exemplo. Escrever a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto P menos 2 e 1 e é perpendicular à reta 2x mais y menos 2 igual a 0. Ele só me deu um ponto. Se eu só tenho um ponto, eu tenho que calcular a equação da reta pelo ioiô. Me xoxô. Só que para determinar a equação da reta, eu preciso das coordenadas do ponto P, que é o valor de x0 e de y0, e preciso do coeficiente angular, que eu não tenho. Mas eu sei que essa reta que eu preciso encontrar, ela é perpendicular à reta 2x mais y menos 2. Se elas são perpendiculares, o que acontece com o coeficiente angular das duas retas? Quando eu multiplicar, tem que dar menos 1. Informação importante. Então, quando eu multiplicar esses dois coeficientes angulares, tem que dar menos 1. Para isso, eu preciso fazer o que com essa reta? Eu preciso reduzir. Então, vamos isolar o y. Eu sei que 2x mais y menos 2 tem que ser igual a 0. Isolando o y, 2x muda a operação e o menos 2 muda a operação. Quanto que vale o coeficiente angular dessa reta? O m vale menos 2. Então, esse coeficiente angular vezes o coeficiente angular da reta S, quando eu multiplicar, tem que dar quanto? Menos 1. Quanto que é o coeficiente angular dessa reta? Menos 2. E eu preciso encontrar o coeficiente angular da reta S. Então, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, que é menos 2, tem que ser igual a menos 1. Então, menos 2 vezes m vai dar menos 2m, que tem que ser igual a menos 1. Menos 2 está multiplicando. Menos 2 quer dizer não pode ficar negativo, então vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes m, que é igual a 1. Isolando o valor do m, eu tenho que o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta R, que eu estou procurando, vale 1 sobre 2. Se eu tenho o ponto P e tenho o coeficiente angular, eu consigo encontrar a equação da reta. É só substituir. Então, vai ficar y menos y0, que é 1, vai ser igual a m, que é 1 sobre 2, que multiplica x menos x0, que é menos 2. Então, menos vezes menos vai ficar mais 2. Resolvendo a minha equação distributiva. É como se tivesse 1 aqui embaixo. 1 vezes x é x. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Isolando o y, menos 1 vai passar lá para o outro lado da igualdade. Ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 1 trocou de lado, vem somando. Então, eu tenho x dividido por 2, 1 mais 1. Então, quem que é a equação da reta? X sobre 2 mais 2. Espero que vocês tenham compreendido, meninos.